Olá, no intervalo de aula de hoje o assunto é militarização da escola pública em Goiás. Tema que foi aprofundado pelo professor da rede estadual, Rafael José da Costa Santos, na dissertação de mestrado orientada pelo professor Eduardo Sujizak. Então acabou que eu abordei esse tema pela importância dele, né? E por ele ser muito visível no estado, né? E inclusive ganhando repercussão nacional. O tema gera discussões importantes e extremamente atuais. Então, não perca, porque está no ar o intervalo de aula. A pousada Serra de Goiás é referência em hospedagem na cidade de Goiânia. Situada em região nobre da capital, próxima ao Goiânia Shopping e Parque Vaca Brava, a pousada Serra de Goiás está entre clínicas médicas e estéticas de referência nacional, escolas conceituadas e importantes centros gastronômicos e de lazer no setor bueno. Na pousada Serra de Goiás, você conta com estacionamento exclusivo, espaço para reuniões e eventos e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de poder desfrutar da harmonia e beleza da natureza. Pousada Serra de Goiás, você perto da natureza no melhor ponto da cidade. Todos os papais e mamães se preocupam muito com a educação de seus filhos. E também já vi muito adulto dizendo que as crianças são o futuro do nosso planeta. Por isso temos que estar preparados. O berçário Escola Cairós sabe dessa importância. E também sabe que ensinar e aprender são atos de amor e cuidado. No berçário Escola Cairós, além do conteúdo curricular, também há aulas de música, balé, futebol, oficinas de inglês, psicomotricidade e um espaço acolhedor, além de segurança, muito verde e até uma horta. O berçário Escola Cairós sabe a importância de cuidar das sementes, para que elas possam florescer e gerar bons frutos. Berçário Escola Cairós. Amar, cuidar, educar. O Hotel Serra de Goiás é o lugar ideal para se hospedar em Goiânia. Com excelente localização, está situado entre os principais centros de compras, teatros e clínicas médicas do setor aeroporto e do centro da cidade, ao lado do Estádio Olímpico e o Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. Apresentando decoração própria e singular, que lembra a antiga arquitetura da província de Goiás, quem se hospeda aqui conta com estacionamento exclusivo e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de unidades preparadas para atender pessoas com necessidades especiais. Aqui, no Hotel Serra de Goiás, o sabor da boa gastronomia também faz parte do café da manhã. Hotel Serra de Goiás, a receptividade e o aconchego da cultura goiana bem perto de tudo o que você precisa. Para você que deseja construir, planejar, preservar, gerar riquezas com sustentabilidade. Faculdade Araguaia. Para você que deseja se dedicar ao crescimento de empreendimentos públicos ou privados. Faculdade Araguaia. Para você que deseja criar, cuidar e inspirar gerações. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Olá, começa agora o intervalo de aula, espaço onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação.
Hoje, o professor Rafael José da Costa Santos apresenta para nós a sua pesquisa de mestrado, orientada pelo professor Eduardo Sujizaki, intitulada A Militarização da Escola Pública em Goiás. Olá, estamos recebendo aqui no estúdio do intervalo de aula o professor mestre Rafael José da Costa Santos. Ele é professor da Rede Estadual de Educação aqui de Goiás e veio falar para a gente um pouco sobre a sua dissertação de mestrado, que traz como título A Militarização das Escolas Públicas, da Escola Pública aqui em Goiás. Não é isso, professor? Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado pelo convite. E é ótimo estar aqui apresentando a minha dissertação, né, minha construída com meu orientador, Professor Eduardo Sujizaki. Então, muito bom a gente estar vindo aqui e apresentando. Então, para começar, fale um pouco para a gente sobre a escolha desse tema, desse título, como foi? Bom, tem um processo muito longo para a escolha do objeto, da construção do conhecimento que foi produzido pela dissertação. Na verdade, eu iniciei o assunto falando um pouco sobre as teorias de Foucault, né, principalmente o livro Vigiar e Punir e Em Defesa da Sociedade. Eu havia feito uma leitura, eu estava escrevendo sobre isso, como se constitui a sociedade, né, a sociedade atual, como ela vai se constituindo como um lugar de definição da sociedade disciplinada, né? Assim como Foucault mesmo apresenta. Então, nessa leitura e nessa análise, eu estava tentando descrever como a educação se comporta, como ela se constitui nesse ambiente, né? Como a escola foi espaço de disciplinamento da sociedade, do indivíduo, como é que, nessa análise aí, como os corpos vão, digamos assim, vão sendo docilizados, né? E como é que a escola vai esquadrinhando, vai dividindo, vai dando uma docilidade ao indivíduo. Então, nessa análise, eu acabei escrevendo sobre Foucault. E nesse percurso aí, eu acabei citando os colégios da Polícia Militar como um exemplo. Não era o foco, então. Não era o foco. Era um adendo ali. Isso. Só que aí os colégios da Polícia Militar, por ser professor de escola pública, então por isso que eu tive esse interesse. Na época eu acabei optando tendo algum contato com algumas reportagens, né? E eu achei muito interessante isso. Eu li e falei, nossa, aqui está um exemplo do que o Foucault estava escrevendo lá do século XVII e XVIII, né? Esse surgimento dessa primeira escola, né, desse tipo de escola. Mas aí o que acontece? Eu e meu orientador, a gente acabou decidindo por optar pelo colégio da Polícia Militar. Que era um tema que estava em alta na época. Justo. Nós no intervalo de aula também abordamos esse tema em algum Justo. Em 2015, inclusive, o estado de Goiás foi o estado que teve o maior número de escolas, né? Escolas públicas transformadas por colégio da Polícia Militar. Então, acabou que eu abordei esse tema pela importância dele, né, e por ele ser muito visível no Estado, né, e, inclusive ganhando repercussão nacional. Então, acabei transformando meu tema, meu objeto, com o colégio da Polícia Militar. Então, Mas fui fazer um recorte. A gente manteve inicialmente Foucault, um diálogo entre Foucault e os colégios da Polícia Militar. Então, foi bastante interessante isso. E aí você então partiu para uma análise histórica, não é isso? Isso. Vamos partir então para o primeiro capítulo, que foi os colégios da Polícia Militar em Goiás, não é isso? Na verdade, eu inicio falando, situo ele na época da criação do Colégio da Polícia Militar, né? A primeira escola, que na verdade não surgiu numa escola pública, na verdade surgiu na corporação, a corporação fez. Na verdade, ela inicia mesmo em 1970, né, em pleno regime militar, a sua construção legal. Mas ela só vai ser criada mesmo, a escola mesmo, em 1999, a um marco aí bem distante, né, de praticamente de 30 anos, né, entre a sua criação na legislação e a efetuação da escola. Então, isso é bem interessante. E aí eu justamente inicio com essa narrativa, situando primeiro essa parte, né,
e depois eu vou colocando como ela vai sendo criada, sempre buscando o porquê a criação dela, por que as escolas públicas acabam se transformando em colégio da Polícia Militar. Então, é bem interessante. Então, o primeiro capítulo é bem situar isso, né? Além disso tudo, ainda eu situei como espaço de resistência as próprias escolas foram militarizadas. Ela, inclusive, em vários momentos, algumas delas se coloca contra, fazendo votação que não quer o espaço, né, militarizado. Tem a manifestação dos estudantes de 2015, final de 2015, onde eles vão para as escolas, ocupam as escolas, e uma das pautas, além das OS, né, que tem a luta contra as OS, mas também tem a luta contra a militarização. Eles pedem a não militarização das escolas. E aí que está a contradição, né? E a partir do governo, o governo do Estado, ele cada vez mais caminhando para cá, 2014, 2015, 2016, ele aumenta imensamente o número de escolas, chegando inclusive no Estado, pelo menos de criação por lei, 47 escolas até 2016, até o ano da minha pesquisa, né? Então, é bem interessante isso, a gente perceber isso, que existe uma contradição da sociedade, existe uma versão, né? Não é só uma aceitação, porque Existem as pessoas... os dois polos ali, né? Isso, existem os dois conflitos, né? Existe um conflito ali entre um lado e o outro. E aí, no capítulo 2 e o 3, eu vou fazer analogias, né? Por exemplo, capítulo 2, eu vou fazer uma analogia e fazer uma comparação entre os colégios militares do Exército, que são espaços do próprio Exército, que tem uma estrutura parecida com o colégio da Polícia Militar. E, por último, eu vou fazer uma análise histórica do Estado, da escola e da Polícia Militar. Nós vamos fazer uma pausa para os comerciais, mas daqui a pouco a gente continua com essa entrevista que apresenta pesquisa sobre a militarização da escola pública em Goiás. Olá, tudo bem? Eu sou Gisele Ribeiro Cardoso, eu sou pedagoga, psicopedagoga institucional, psicoterapeuta sistêmica e hoje eu vim apresentar para vocês um curso que nós teremos aqui na Clínica Constelar. Esse curso é o curso de Pedagogia Sistêmica e nele nós teremos o que é a pedagogia sistêmica, qual o perfil do pedagogo sistêmico, os campos de aprendizagem e a pedagogia sistêmica, o olhar quântico aplicado à pedagogia sistêmica, o emocional e o cognitivo a partir de um olhar sistêmico, os contextos inter e transgeracionais e a sua relação à educação. Tudo isso aqui para você na Clínica Constelar, dia 9 de setembro de 2017. Não perca essa oportunidade. Obrigada! Voltamos ao intervalo de aula e continuamos a apresentar a dissertação de mestrado do professor Rafael José da Costa Santos sobre militarização da escola pública em Goiás. E o que é que você encontra nesses documentos que leva você a chegar nessa conclusão? Bom, o que eu analiso, o que eu vejo, o que eu vi, pelo menos eu percebo, me parece, eu não posso afirmar com todas as letras, né, que é isso, mas o que eu posso perceber é justamente o quê? Que existe uma elitização da escola, do espaço da escola pública. Por exemplo, a gente tem, pelo menos o discurso lá diz que o quê? Que as escolas são melhoradas quando são transformadas em colégio da Polícia Militar. Mas, na verdade, o que eu vi, por exemplo, o Hugo de Carvalho Ramos, que é uma escola militarizada, é a segunda escola militarizada, já era um espaço grande, né? Já era um espaço enorme, já tinha uma estrutura boa. E aí eu percebo que a maioria das escolas que foi militarizada já tinha excelentes estruturas, já eram escolas diferentes das demais escolas públicas. Se você pegar, por exemplo, as escolas públicas
as diversas escolas públicas, os espaços são pequenos, são ruins. Você tem, por exemplo, em diversas escolas, placas, né, muros de placas, a própria escola mesmo, o telhado, não são bons. E quando você vai para a escola militarizada, pelo contrário, você encontra uma estrutura boa, estrutura grande. Quer dizer, me parece que foi selecionado as melhores escolas públicas para se transformar em colégio da Polícia Militar. Então, esse é o primeiro ponto, né? E aí você percebe uma série de coisas, como, por exemplo, uma das coisas que eu vi, que uma das vozes que são ocultadas, né, é as vozes dos mais pobres. Então, assim, tem vários casos, a gente percebe que, na verdade, não é espaço público. Eu não sei por que chama o Colégio da Polícia Militar em público, se ele cobra mensalidades, se ele seleciona, né? Se você for olhar mesmo os documentos, você tem seleção. Os alunos fazem parte, para início de conversa, a própria militarização, quando militariza uma escola, por exemplo, 50% das vagas vão para filhos de militares, filhos e dependentes de militares. E 50% dessas vagas está na mão do comandante, que é o comandante-diretor, resumindo. Então, já é um espaço um pouco seleto, né? Aí depois, 50% das vagas vão para pessoas mesmo da comunidade. As demais pessoas que têm que passar por tem que fazer uma avaliação. Isso, eu ia te perguntar, como que é o processo para entrar, para um aluno novo entrar nesse colégio? Então, justamente no primeiro ano que é transformado o Colégio da Polícia Militar, ele, na verdade, ele é transformado, mas os alunos que estão ali podem estar cursando. Ele se mantém. Né? Se mantém. E os novos? Porque Pagando... na rede pública nós sabemos que através de um número 0800 é distribuído isso. através das vagas, pela proximidade. Isso, o Colégio da Polícia Militar não. No começo, sim. Após isso, no próximo ano, aí já passa por seleção. Por 50% das vagas é sorteio e após o sorteio ainda tem que fazer um teste de uma avaliação para saber se você está apto para entrar na escola. Assim, resumindo a grosso modo, é meio que uma seleção. Você seleciona alguns grupos, que seriam os dependentes militares, e a outra parcela da população não é todo mundo que entra. Então, não é todas as pessoas, não é uma escola pública onde qualquer pessoa pode entrar, porque as escolas públicas são assim, né? Qualquer pessoa pode ser inserida naquela escola. No Colégio da Polícia Militar, não. Então, há uma seleção. E aí, inclusive, eu chamo, assim, no meu trabalho, eu acabo dizendo que há uma seleção, sim. Há uma elitização da escola pública, do espaço público. Já que nem todas as pessoas podem participar do espaço público, então quer dizer que há uma elitização. Inclusive, há uma parcela significativa da população que acaba se apropriando disso, né? Que seria, qual parcela? A escola pública, já que é público, inclusive tem um documento da UFG que transforma, que assume que a escola pública o Colégio da Polícia Militar é uma escola pública. Já que tem, inclusive no Enem, tem aqueles processos de seleção para a escola pública, né, podem estar entrando no sistema de cotas. E, né, fica bem interessante se você, alguém da elite, entrar numa escola pública igual o Colégio da Polícia Militar e conseguir prestar o Enem a partir do sistema de cotas. Então, quer dizer, há alguns interesses aí, né? Então, essa ideia é escamoteada do assunto. Esses interesses, inclusive interesses do próprio Estado, né? Do governo do Estado, há interesses, né? Inclusive, como é que se entende que algumas escolas são transformadas em colégio da Polícia Militar em prazos, assim, de uma semana? Eu achei alguns documentos que me mostraram que, por exemplo, que alguns colégios da Polícia Militar em 2015 foram transformados em colégio da Polícia Militar e assim, de um final de semana. E a ordem expedida foi direto do palácio do governador. E aí eu fiz uma historicização disso, né?
E a gente viu que, na verdade, fazendo uma recapitulagem, alguns professores que tinham feito algumas manifestações em determinados momentos contra o governador, essas escolas foram selecionadas para se tornar colégio da Polícia Militar. Então é muito estranho isso, né? E aí, e o pior ainda é que a própria lei da aprovação desses colégios foi aprovado antes do projeto ser emitido. Então, quer dizer, há muitas ideias aí, muitos interesses escamoteados do assunto, né? E aí, depois disso, né, então, depois de ter feito essa análise histórica do Estado, depois eu passo para a fundação da Polícia Militar. Como se constituiu, como foi criada a Polícia Militar. E aí que as coisas vão começando a ficar mais claras, né? Quando há a criação da Polícia Militar, por exemplo, a Polícia Militar foi criada justamente pelo Poder Executivo, pelo Estado, né? Pelo governador. O governador criou a Polícia Militar. Aliás, a polícia, né? Porque não era a Polícia Militar, era a polícia. E aí, quando ele cria a polícia, eu percebi que na história a polícia sempre esteve ligada ao governo, né? E nessa tentativa, nesse interesse, eu achei bem legal, porque o que vai acontecer? A polícia, então, é criada pelo governador, mas depois ele perde o mando quando vem intervenções militares, né? Das intervenções militares no Estado, né? O Estado brasileiro. E aí quando o Exército assume o governo, ele começa a militarizar as polícias, né? E aí, então, cria a Polícia Militar. E aí, depois que ele cria a Polícia Militar... policial que foi criado pelo governo, se revolta com o governo e toma o poder. Na verdade é assim, o que acontece? A polícia, o governo criou a polícia, mas em determinado momento ele começa a fazer parte, porque no primeiro momento, por exemplo, o governo federal, ele necessitava de pessoas mais... pessoas para ocupar cargos do Exército, porque estava participando de uma guerra do Paraguai, né? Certo. Então, precisava de pessoas, de soldados para participar do Exército. Então, acaba incorporando a polícia ao Exército. A polícia, então, vai ser militarizada nesse sentido. E aí, em 1964, que é o marco da polícia, que a polícia realmente, a estrutura dela é transformada em militarização. Aí há uma militarização da polícia. Com toda a hierarquia que toda a hierarquia, justamente. Aí, sim, então, o que a gente percebe? A gente percebe, primeiramente, que existe o governo do Estado, que está a serviço da elite. A polícia que foi criada, e é bem interessante, por que a polícia foi criada pelo governador? A polícia foi criada pelo governador para proteger a elite, né, os patrimônios, e para reprimir a população. Então, é bem interessante. No surgimento dela, já tem esses ideais. E se a gente colocar isso para hoje, né, acontece um pouco isso, né? Quando a gente percebe, inclusive no Foucault tem uma parte do Vigiar e Punir que é bem interessante, que ele fala que existe uma repressão cada vez maior quando o mundo capitalista surge, né, contra a propriedade. O crime contra a propriedade se torna mais importante que o crime contra a vida. E a gente vê isso acontecendo, né? Quando, por exemplo, o rapaz que levou uma paulada de um policial, a gente vê todo um discurso da própria população, ou parte da população, é bom a gente deixar isso claro, né? Parte da população defendendo isso, que ele foi lá, quebrou uma vidraça de algum lugar. Aí você vê o patrimônio sendo mais importante do que a vida, né? Então, quer dizer, eu posso cercear a vida do indivíduo, mas eu não tenho problema nenhum. Ele não pode jamais influenciar na propriedade do outro. E um terceiro momento que eu faço no terceiro capítulo é justamente situar como a escola pública foi criada, desde seu surgimento no Brasil, né? É algo bem rápido, né? Porque eu não tive tempo.
Mas, assim, desde o seu primeiro surgimento, as escolas brasileiras públicas, né, foi criado como um espaço de elite, onde a elite era formada. E aí, até chegar nos governos do século XX, né, no começo do século XX, lá Getúlio Vargas, aí você vê que há uma tentativa de transformar a escola como gratuita, né, para todos. Né? Mas o que eu percebo, sempre há uma distinção entre o que é uma escola para o povo e o que é uma escola para a elite. A escola de elite vai ser uma, a escola para o povo vai ser outra. Bom, sim, ao resumo assim, desse terceiro capítulo, aí eu já retomo, né? Inclusive, eu faço uma recapitulagem das intervenções militares, né? Como o Exército interferiu em 3 momentos da história, né? Lá na República, depois vem com Getúlio, depois em 1964. E como é que a ideia do Exército como salvadora e a corrupta, né? Não corrupto, vai sendo perpetuado no discurso para a população, para todo mundo. Então, esse discurso que o Exército é o salvador do Brasil, ele vai sendo construído em 3 momentos, nas intervenções. Inclusive, as instituições, inclusive a polícia, né, ela acaba entrando nesse modelo, né? Nessa ideia Por ter um modelo espelhado ao Exército, ela acaba tomando por si aquela experiência. Aquela ideia de que o Exército é o salvador, né? Então, a polícia militar também é salvadora, né? Então, todo um discurso aí, né? Bem interessante. Depois, então, dos seus 3 capítulos, você desenvolveu essa pesquisa, se aprofundou nesse desenvolvimento e você chegou a alguma conclusão? Pelo que eu percebi, é que os colégios, as escolas públicas que estão sendo transformadas, elas, na verdade, estão sendo um espaço de elitização, e de elitização para determinado tipo de sociedade em ascensão, né? Por exemplo, os próprios policiais, né? Eles são um certo tipo de elite, né? Uma classe média que está subindo e está precisando do espaço deles, né? Tem um determinado grupo de pessoas que também procuram bastante, né? O Colégio da Polícia Militar, que são pessoas em ascensão. Me parece que as escolas públicas que estão sendo transformadas em Colégio da Polícia Militar, eles são espaços dessa determinada elitização, né? Então, assim, é um elemento só, né? Na verdade, surge mais como uma pergunta, será que é isso mesmo, né? E eu preciso fazer preciso fazer um aprofundamento, né? Mas os elementos que eu pesquisei dá bases para isso, né? Bom, então nós vamos ficar aguardando aqui você trazer mais aprofundamento dessa pesquisa, porque realmente é um assunto que tem que ser discutido, a gente tem que parar para pensar sobre ele. Afinal, é uma geração que está se formando com base em algo. E a gente tem que saber se esse algo é positivo, se ele é negativo, se ele vai trazer, no futuro aí, vai trazer uma base melhor para o Brasil, vai trazer soluções, vai trazer mais problemas. É algo que a gente tem que realmente estudar. Então, eu agradeço muito por você ter vindo aqui, trazer a sua pesquisa de mestrado, sua dissertação. Obrigado. Enriqueceu bastante o nosso discurso. Eu que agradeço, porque é ótimo a gente estar falando sobre a nossa pesquisa, é algo que a gente fica aí 2 anos pesquisando e é bom a gente publicizar, né? Com certeza. Obrigado. É isso aí, o intervalo de aula desse domingo fica por aqui. Continuamos o nosso debate sobre educação durante a semana nas redes sociais. E eu conto com você para aquecer as nossas discussões e difundir mais conhecimentos. Domingo que vem eu estou aqui no Canal 11, TV Band, de volta e eu conto com você. Até mais! Estude Pedagogia ou Administração à Distância na Faculdade Araguaia e aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade e a inovação de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você.